Matheus, me explica uma coisa. Será que se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra, pelos ingleses, nós estaríamos bem melhor do que hoje? Porque pensa comigo. Se nós fomos colônia de Portugal, que é um país que não é tão desenvolvido quanto a Inglaterra, que não tinha o potencial da Inglaterra, e você percebe que os países que foram colonizados pela Inglaterra são mais desenvolvidos do que nós. Você tem um exemplo aí, Matheus, dos Estados Unidos, que é desenvolvido, primeira economia mundial. Você tem a Austrália também, que foi colonizada pelos ingleses. Então, assim, imagina o Brasil sendo colonizado pelos ingleses em vez dos portugueses. Nós estaríamos muito mais desenvolvidos, imagina isso. E aí, quando eu escuto alguém falando isso, eu penso, cara, isso é uma coisa que merece ser desmistificada. E assim, existe um erro muito crasso nessa equação de colonização com percentual de DH e não é bem assim que funciona a brincadeira. Então eu vou dizer aqui, vou responder essa pergunta, né, sobre se o Brasil seria melhor, mais desenvolvido, com DH melhor, com economia melhor, se tivesse sido associado, colonizado à Inglaterra. Então eu vou responder essa pergunta aqui que muita gente tem dúvida e chegou a hora de desmistificar esse caso, beleza? Então vamos lá. E aí, Matheus, agora tu foi refutado, né? Agora eu consegui te pegar. E agora? Eu quero ver o seu argumento para dizer que nós não seríamos uma superpotência se nós fôssemos colonizados pela Inglaterra. Eu digo, meu amigo, ok, espera um pouco, respira. Agora vamos falar de números. Você citou aí Estados Unidos, que é a primeira economia do mundo. Não se tem o que falar, os Estados Unidos é muito desenvolvido e é um dos melhores países para se viver. A Austrália também não fica muito atrás, mas existe um pequeno porém, que não é tão pequeno assim, porque na verdade, o que muita gente não percebe ou não sabe, desconhece, é que existem mais países que foram colonizados pela Inglaterra e que não se deram tão bem assim na economia, no IDH e no restante dos medidores sociais. Então, assim, se nós fôssemos pegar outros países que também foram colonizados pela Inglaterra, nós teríamos Jamaica, Serra Leoa, Uganda, Zâmbia, Índia, Nigéria, Quênia, Somália e Sudão. Então, pensa. Sudão, Quênia, Somália, Nigéria, Serra Leoa também foram colônias da Inglaterra. Então isso significa que a associação colonização com desenvolvimento do país ao longo de, vamos dizer, 500 anos ou menos, não tem tantas conexões como as pessoas querem acreditar ou foram levadas a acreditar que existe. Então, percebemos que existem mais colônias da Inglaterra que não deram certo assim, não são tão desenvolvidos e são países com grande índice de pobreza, que tem mais exemplos disso do que exemplos bem-sucedidos de economia. Então, isso na verdade é uma grande farsa. Assim como existem muitos países bem desenvolvidos que não foram colônias da Inglaterra. Então, é um enquadramento bem torpe, sabe? Não tem uma conexão direta entre uma coisa e outra. E tem uma pesquisa que eu li, que eu vou deixar aí na descrição, embaixo do vídeo, que é a seguinte, uma pesquisa de economistas falando sobre esse assunto. O que acontece é o seguinte, na Inglaterra foi colocado em prática a Common Law, que significa mais ou menos lei comum, que é o seguinte, é basicamente o que nós temos de jurisdição hoje, de tribunais, de investigação, julgamento. Então, você tem o seguinte, a common law. Se você for julgado por um crime e por uma coisa que você fez, vamos dizer, né, pode ser um crime ou não, e aí eles vão investigar se houve no passado alguma condenação em relação àquele ato que você fez. Então, se eles encontrarem no passado, no histórico do país, que alguém cometeu aquele ato e foi punido, então você tem que ser punido igualmente. E se alguém cometeu um ato e as pessoas não têm certeza de se é um crime ou não, isso, galera, estou falando lá muito atrás, na história toda da Inglaterra. Se for comprovado, por exemplo, que
não tem precedentes, ou seja, não aconteceu aquele crime antes, ou seja, ninguém foi punido por aquilo antes, então não é um crime. Então é respeitada a common law, que é a lei comum. E assim, muitos dos países que adotaram a common law, que veio, né, nasceu na Inglaterra, são países que se deram muito bem, que estão economicamente muito bem, juridicamente muito bem. Então, é um fato de que os países que adotam a common law britânica têm realmente algo mais desenvolvido, né? Pelo menos com uma segurança jurídica maior do que outros países que não. Mas isso é uma das milhares de vertentes e ramificações que nós podemos ficar aqui o dia todo falando sobre mas se fosse assim, mas se fosse daquele jeito, se fosse esse sistema, se fosse o outro, seria melhor. Isso é tudo especulação. Aqui nós vamos falar sobre os fatos. E o que eu quero dizer, o que eu quero mostrar para vocês aqui, é se realmente o Brasil seria melhor com a colonização inglesa. Então, eu pensei em uma forma aqui que seria especificamente sobre, falando geograficamente, que não dá para comparar o Brasil com tamanho continental, com dimensões continentais, com países da Europa que são, né, do tamanho do Rio de Janeiro, do tamanho de São Paulo. Então, eu resolvi fazer o seguinte, por regiões. Então, você tem o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste. Então, eu vou comparar regiões do Brasil que têm o mesmo clima, que têm a mesma temperatura, com outros países que também têm o mesmo clima e a mesma temperatura, para ficar algo justo e que faça sentido, beleza? Vamos começar pelo Sul. A agricultura do Sul ela é bem parecida com a agricultura da Austrália. Então, seria basicamente a mesma coisa que nós temos na Austrália lá, porém, a Austrália tem muito mais recursos naturais do que o Sul. Então, seria quase uma mimetização, ou seja, uma imitação ali da Austrália, chegando quase próximo ali, mas bem inferior por conta da falta de recursos naturais, que a Austrália tem muito mais. O litoral do Nordeste seria bem parecido com Bahamas ou Jamaica, que foram grandes produtores de cana-de-açúcar e também são destinos muito escolhidos para o turismo, tanto o litoral nordestino, aqui no Brasil, como as Bahamas, como a Jamaica. A Jamaica é muito mais pobre que o Brasil em renda per capita. Já Bahamas é mais rica que o Brasil, o dobro. Então vamos imaginar que nós ficaríamos aí no meio, nem Bahamas, nem Jamaica. Então, na prática, o litoral nordestino seria um pouquinho melhor do que ele é hoje, um pouquinho mais desenvolvido, mas não chega a tanto. A região amazônica, no norte do Brasil, se pareceria muito com a Guiana, só que a situação da Guiana é muito pior do que a do norte do Brasil. Então isso significa que a região amazônica iria piorar, e poderia piorar muito mesmo. Já o Sudeste é um pouco difícil dizer porque não há colônias britânicas que tenham o bioma ou a temperatura muito parecida com o Sudeste. Mas nós podemos imaginar que se São Paulo, como é um centro econômico muito grande aqui no Brasil, tivesse adotado a Common Law, talvez ela seria um centro econômico um pouco melhor do que é hoje. Lembrando que Dubai só se tornou o centro econômico do Oriente Médio porque eles adotaram o Common Law ao invés da lei Sharia, de Sharia islâmica, que é a lei que é fundamentalista, islâmica, que eu falei em outros vídeos aí sobre o Oriente Médio. Então eles deixaram a lei da Sharia islâmica de lado e adotaram o Common Law inglês. Já no Centro-Oeste, nós podemos considerar o Cerrado lá do Centro-Oeste meio parecido com as savanas africanas de muitos países, como eu citei, muitos países africanos foram colonizados pela Inglaterra e eles não conseguiram fazer nada produtivo com essas savanas. Eles que são os grandes inventores, os criadores da Revolução Industrial, não conseguiram uma medida, não conseguiram ter uma ideia para tornar produtivas as savanas africanas e provavelmente seria a mesma coisa no Cerrado do Centro-Oeste. Então, não evoluiria muito mais do que já está. Então, assim, como eu falei, é uma junção de vários fatores possíveis, climáticos, de solo, que faz com que existam alguns argumentos de que seria melhor, seria pior. Então, assim, não dá para saber exatamente como seria, se seria melhor, pior. Dá apenas para conjecturar de acordo com o nosso bioma e com biomas parecidos que foram colonizados também pela Inglaterra. Mas há um outro fato também que é bem positivo, que nós falaríamos inglês e não precisaríamos fazer um curso para isso. Não, sério. Nós falaríamos inglês e isso nos tornaria um país muito visado que poderia fazer comércios, ter mais comércios com outros países,
por ter a linguagem inglesa. Então, assim, ajudaria muito financeiramente, economicamente, a ter relações com outros países do que nós temos o português como língua materna. Então, assim, ajudaria muito mais a globalizar, exportar, importar e ter relações comerciais com outros países. Mas e você, o que acha? Acha que o Brasil seria melhor se fosse uma colônia inglesa? Acha que seria pior? Que eles subtrairiam todos os nossos recursos naturais e iriam embora? Ou eles conseguiriam desenvolver, povoar, como fizeram nos Estados Unidos e tornar uma grande potência? Eu vou deixar esse espaço aí nos comentários para vocês darem a opinião de vocês, beleza? E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal, beleza? Então é isso, meu nome é Matheus, eu vou ficando por aqui. Fui!